Tenho direito ao adicional de insalubridade? Essa é uma pergunta recorrente no meu escritório e pode ser também sua dúvida. O tema do vídeo de hoje é exatamente esse: adicional de insalubridade. Aqui a gente vai entender o conceito, base legal, os percentuais, as espécies de insalubridade e alguns casos práticos que eu vou trazer aqui, recorrentes aqui no meu escritório. Também pode ser o seu caso também. Basicamente, o adicional de insalubridade é o adicional pago ao trabalhador exposto a agentes nocivos à sua saúde e acima dos limites de tolerância, no percentual de 10, 20 ou 40%, sempre calculado sobre o salário mínimo ou salário base, conforme a legislação, a depender de se o trabalhador é vinculado à CLT ou o trabalhador é vinculado a algum estatuto, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos. Essa é a questão. O adicional de insalubridade é o adicional pago ao trabalhador exposto a agentes nocivos acima dos limites de tolerância. Na bem da realidade, o trabalhador ele troca a sua saúde por ter direito a um adicional de insalubridade. As exposições elas são em 3 ordens: exposições a agentes químicos, biológicos e físicos. A base legal do adicional de insalubridade está na própria Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 23, na Consolidação das Leis do Trabalho, do artigo 189, até o artigo 196, além dos estatutos dos servidores públicos. Então, cada local tem um estatuto, por exemplo, existem os estatutos municipais, estaduais e existe o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Além disso, o adicional de insalubridade consta na norma regulamentadora número 15 e seus anexos, além de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e uma fonte em que todos os advogados também bebem e utilizam em suas petições é a jurisprudência dos tribunais de justiça, jurisprudência do próprio STJ e também do STF. Quem tem esse direito? Quem realiza a avaliação? Quais são os percentuais? Obviamente, todo trabalhador que está exposto a agentes nocivos acima dos limites de tolerância. Quem analisa isso? É um perito, um médico ou um engenheiro de segurança do trabalho, que vai estipular se de fato você, trabalhador, está exposto à insalubridade e qual é o seu grau de exposição, se 10, 20 ou 40%. Esses percentuais, desde que constatados, são calculados sob que base? A norma federal trata, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, trata que é do salário mínimo, calculado então 10, 20 ou 40 do salário mínimo. Contudo, em alguns estatutos de servidores públicos, a estipulação pode vir diferente. O cálculo será feito sob o salário base ou sobre os vencimentos do servidor público. Quais são os exemplos de agentes insalubres? Bom, como eu tratei anteriormente, eles podem ser agentes físicos, químicos e biológicos. Exemplo aí de agente físico: o calor, a vibração, o ruído. Exemplo de agentes químicos: poeira, produtos químicos industriais. E exemplos aí de agentes biológicos: fungos, bactérias, vírus, são exemplos mais comuns de agentes biológicos. Agora eu gostaria de tratar sobre alguns exemplos de cargos, de funções que geram o direito ao adicional de insalubridade. Um caso bastante recorrente que chega ao meu escritório são o das cozinheiras, dos cozinheiros. Esse tipo de profissional, de fato, está exposto ao calor, agente físico calor, e esse calor decorre de fornos e fogões. Na verdade, é uma fonte artificial de calor que pode gerar, sim, o adicional de insalubridade. O entendimento é que, se esse profissional está exposto em um local geralmente fechado, que são as cozinhas, e a temperatura desses fornos e fogões sejam superior a 26,7 graus Celsius, de fato, essa situação gera o direito ao adicional de insalubridade. Então, o perito, como eu disse, o médico ou o engenheiro em segurança do trabalho vai avaliar quantitativamente, vai levar um termômetro naquele local e vai verificar se essa exposição
é acima desse limite e quais são os movimentos realizados. Essa soma de fatores pode gerar, sim, direito ao adicional de insalubridade, e esse adicional de insalubridade é de 20%, sob a ótica da NR15, no anexo número 3. E, de fato, muitos cozinheiros e cozinheiras não percebem esse adicional de salubridade, então, assim, achei importante trazer esse profissional, porque esse profissional, na maioria das vezes, tem sim esse direito ao adicional de salubridade. Um outro profissional que tem direito ao adicional de insalubridade é o auxiliar de odontologia, e por dois motivos. Primeiro, a maioria deles já sabem que, em decorrência do agente biológico, saliva, sangue, ele tem direito ao adicional de salubridade de 20%, e a maioria deles percebe essa exposição diária, segundo a NR15 no anexo 14, gera sim o direito de insalubridade de 20%. Mas o que alguns não sabem é que o auxiliar de odontologia que realiza raio-x, ele tem direito ao adicional de insalubridade de 40%, dependendo aí da exposição, se ela de fato ela é habitual, né? E de fato gera esse direito de adicional de 40% sobre o salário mínimo ou vencimento base, nos termos aí do anexo 3 da NR15. E essa é uma questão que muitos deles não sabem, então é importante você, auxiliar de odontologia, ter essa ciência que se você realiza o raio-x de maneira permanente, de maneira, desculpa, habitual, você tem esse direito também, é realizada também essa análise. Existem também alguns peritos que entendem que o raio-x gera o adicional de periculosidade de 30%. É claro que se você tem direito do adicional de insalubridade de 40% e ao mesmo tempo de periculosidade de 30%, você não pode receber de forma concomitante. E aí, obviamente, você pode optar pelo mais benéfico para você. Porque a depender do adicional de insalubridade de 40%, se ele for calculado sobre o salário mínimo, certo é que o adicional de periculosidade é calculado sobre o salário base. Então, de fato, nessa situação em que for reconhecido o adicional de insalubridade e periculosidade, no cálculo, você vai calcular e verificar qual é o mais benéfico para você. Certo é que muitos deles têm esse direito e não sabiam. Um outro profissional que comumente aparecem com dúvidas no meu escritório, ou mesmo muitos deles não sabem, são os trabalhadores que realizam a limpeza de sanitários de uso coletivo de grande circulação. Nos termos da súmula 448, inciso 2, do Tribunal Superior do Trabalho, esses trabalhadores teriam direito a um adicional de salubridade de 40%, desde que esses banheiros não se equiparem a banheiros de residências ou escritórios. Então, de fato, se o banheiro que esse profissional limpa não se equiparar a locais como residências ou escritórios, sendo ele então coletivo, ele teria o direito ao adicional de salubridade, desde que faça essa limpeza de maneira habitual e realize a coleta desse lixo. Essa é uma aplicação feita por analogia da NR15 no anexo 14, que tanto o Tribunal Superior do Trabalho aplica, como também os tribunais de justiça têm também aplicado esse entendimento. Que, de fato, esse profissional está exposto de maneira mais severa a agentes biológicos, fungos, bactérias e vírus, dada a grande circulação desses locais. E ele realiza também essa coleta, então ele tem contato com um lixo que é tido como entendimento de ser um lixo coletivo. Então, se trata de uma coleta também de um lixo coletivo urbano, nesse caso. Então, muito atento também, esses trabalhadores, que você pode sim ter esse direito. Em resumo, é importante saber, é importante ter a clareza de que o adicional de salubridade é devido desde que, primeiro, esteja positivado na lei. Se você, trabalhador da iniciativa privada, exerce alguma dessas atividades consideradas insalubres, é claro que já está positivado na CLT, artigo 189 e seguintes. Agora você, servidor público, depende de estar positivado no seu estatuto. Então é importante verificar se no estatuto, por exemplo, do município que você exerce essas atividades na condição de servidor público, haja a disposição do direito ao adicional de insalubridade. Essa é importante informação que é preciso ter clareza. Depois, é preciso ser realizada uma perícia técnica, seja por meio do próprio empregador ou aquele que opte pela via judicial,
O juiz, através da designação de um perito da confiança dele, vai determinar que esse profissional vá até o local e analise se de fato o trabalhador está exposto à insalubridade, seja qual ela for. Uma outra questão é de buscar sempre informação confiável, de profissionais que entendam sobre o tema. E é importante também saberem que é possível, por exemplo, o servidor público fazer esse requerimento direto ao município, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade. É claro que, na via administrativa, você pode requerer esse adicional de insalubridade e o município pode, através de uma nova análise, do chamado LTCAT, analisar se de fato você está exposto ou não a agentes insalubres. E, desde que constatado, a municipalidade passa ali a pagar, desde que tenha primeiro esse laudo e positivado na legislação, como eu trouxe. Na via judicial é um pouco diferente, porque enquanto na via administrativa você requer e, se reconhecido, você passa a receber daquele momento, na via judicial, normalmente os advogados requerem tanto a declaração do direito ao adicional de insalubridade, então assim, dali para frente, após o laudo pericial se constatada a insalubridade, mas também requer o pagamento de maneira retroativa dos últimos 5 anos. É direito do trabalhador exercer esse direito, porque é o prazo prescricional. Você pode, desde a data do ajuizamento da ação, requerer esse adicional de salubridade dos últimos 5 anos. E aí, normalmente, nas petições, os advogados requerem tanto o pagamento do adicional quanto os reflexos, 13º, férias, enfim, em outros benefícios. Então, assim, trazendo para o final, é importante entender sobre esse direito, porque você pode estar exposto a agentes insalubres nesse momento e pode não estar recebendo, ou recebendo em percentual menor do que o teu direito. Bem, então hoje tratamos do adicional de insalubridade, tema que entendo pertinente, espero que tenha sido de ajuda para muitos de vocês. Se você gostou desse vídeo, peço que curta e, sobretudo, compartilhe para algum familiar ou amigo que deva saber sobre o adicional de insalubridade, que possa estar recebendo insalubridade a menor ou mesmo não recebendo. Peço também que me siga nas redes sociais, conforme os links que estão aqui na descrição do vídeo. Meu nome é Alberto Arutakaki, sou advogado há mais de 10 anos e espero ajudar vocês a entender melhor os direitos que têm. Um grande abraço, até a próxima.